FM Network. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika e vim apresentar esse TTG um pouquinho diferente pra vocês. Como vocês já ouviram no episódio 55, a gente tá fazendo um preview dos playoffs, e eu tô aqui pra levar vocês de confronto em confronto da Conferência Oeste, para ficarmos por dentro de tudo que a nossa equipe acha importante sobre as séries. Vocês não têm dúvida que a nossa cobertura aqui dos playoffs da NHL no Tic Tac Go vai ser incrível, né? Então siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok, é só procurar por @TicTacGo. Se inscreva no nosso canal do YouTube também, indo em youtube.com/@TicTacGo. Vocês já sabem que o TTG faz parte do FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Pra quem gosta de NFL, a gente tem o Diário NFL que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Pra quem gosta de basquete, tem o Noaro para falar da NBA e cobrir os playoffs da liga. Além do TTG, o Icecast da NHL Brasil também fala sobre a NHL. Na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo, inclusive a temporada 22-23 acabou de começar. Além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Vai lá em somosfnn.com.br e vê se tem o pod do teu time. Para não perder nenhum episódio, segue o @somosfnn em todas as redes sociais. Mas hoje é dia de falar do que importa, vamos falar de playoffs. Na Conferência Oeste, os times demoraram para se decidir, hein? O primeiro time a se classificar foi o Vegas Golden Knights em 30 de março. Nessa época, 5 vagas do leste já haviam sido definidas. Depois de Vegas veio Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Dallas Stars, Minnesota Wild, os atuais campeões Colorado Avalanche, o novato Seattle Kraken e, por fim, o Winnipeg Jets. Bora então começar com o confronto entre o seed número 1 da Conferência Oeste, o Vegas Golden Knights, e o segundo wildcard, que foi o Winnipeg Jets. É a terceira vez que o time de Nevada é campeão da divisão pacífica em sua curta vida na NHL, enquanto o time da província de Manitoba retorna aos playoffs após ficar fora na temporada anterior. Na temporada regular, Vegas venceu os 3 jogos contra o Winnipeg. O primeiro jogo entre as duas equipes na primeira fase da pós-temporada será na terça-feira, dia 18, na casa dos Golden Knights. Lembrando que os times com mando de gelo são aqueles com melhor campanha, e tem os jogos 1, 2, 5 e 7 com o mandante, sendo que os 2 últimos ocorrem apenas caso necessário. Olá, ouvintes do TTG, eu sou o Lucas, estou aqui para falar do Winnipeg Jets. Bom, eu sou o Thiago, eu vou falar do Vegas Golden Knights e nós vamos falar aí do confronto entre os dois nos playoffs. Nessa primeira rodada, né, que confrontozinho, né? Primeiro confronto entre as duas equipes desde 2018, os playoffs de 2018, Isso. quando o Vegas amassou o Jets por 4-1 na final de conferência. Vamos lá, Thiago, o que você acha desse time de Vegas? Vamos lá, Vegas. O time de Vegas não é tão bom ofensivamente, ele não é muito explosivo, ele não marca muitos gols, né? Ele tem ali como o destaque do ataque é o Jack Eichel, né? Finalmente indo jogar os playoffs. Pois é. 66. O Eichel fez 66 pontos, né? Ele jogou 67 jogos, é uma média muito boa, né? Quase um por partida. Vegas tem ali 3 pares de defesa que são equilibrados, sempre tem um jogador melhor, um que defende melhor, o outro que consegue ajudar mais o ataque e tudo. O problema desse time são os goleiros, né? Hoje são o Laurent Brossoit, não sei, e o Jonathan Quick, e nenhum dos dois, assim, tem grandes números, não passam tanta confiança. E, assim, depois, como a gente vai ver melhor, né, quando formos falar do confronto em si, eu acho que a chave é resolver a defesa.
e os goleiros não comprometerem. Então, assim, Vegas precisa encontrar força ofensiva, ou pelo menos conseguir segurar o Jets a ponto de sua força ofensiva acabar se destacando o suficiente para o time ganhar os jogos. E ainda Vegas conta com um retorno em tempo de Mark Stone, né? Quem diria? Ah, é verdade. Nossa, como é que vai deixar isso passar em branco, né? Assim, a gente não tem certeza se ele vai voltar já nessa série, se ele volta, assim, né? A Ele gente tava não treinando sabe. já, né? Provavelmente. Que coisa, né? Tô fora da temporada, mas tô pronto pro Ah, joguinho dos é. playoffs, como sempre, todo ano Pois com. é, pois é, pois é. Isso é uma questão para NHL. É. Mas, vamos lá. Winnipeg Jets. Aquele time que, com o Paul Maurice, era um time chato de se enfrentar. Com o Rick Bowness como técnico agora, é aquele time que te bota pra dormir, que nem ele fazia com o Dallas Stars. É um time com defesa forte, você tem um Hellebuyck no gol que é um dos melhores goleiros da liga. E você tem uma grande arma ofensiva com o Kyle Connor. A primeira linha do Jets é bem interessante. Você tem o Kyle Connor, você tem o Scheifele, tem o Blake Wheeler. Você tem também o Pierre-Luc Dubois, né, jogando. E, por que pareça, tem uma boa contribuição ofensiva do Josh Morrissey, né, que fez uma boa temporada com 76 pontos em 78 jogos. Então, é um time que consegue produzir e é um time chato de se enfrentar. É um time que vai amarrar o jogo. Então, essa série... Assim, o segredo da série vai ser quebrar essa defesa, quebrar os goleiros de Vegas. Como você falou, né, o Jonathan Quick não vem de bons números, ele que eu acho que vai ser o titular nos playoffs, né, pelo menos é o que tudo indica, por ter mais experiência. Então, botar essa primeira linha para tentar quebrar essa defesa de Vegas, tentar também segurar essa explosão do ataque deles. Tem uma defesa interessante, né? O Dylan DeMello, Josh Morrissey, você tem o Neil Pionk, e tem aqueles jogadores que são two-way, tem o Scheifele que defende bem, tem o Wheelers também para contribuir. Então, cara, o Nido Ryder também tá no Jets, né? Veio na deadline, então mais Sim, uma sim. peça aí para contribuir. É um time interessante, mas é um time muito chato de se jogar contra, muito chato. Então vamos ver o que esse confronto nos aguarda. Pois é, eu acho que a chave desse confronto vai ser um. Ele tem tudo para ser um xadrez meio chato de assistir, assim, porque os times são muito parecidos nos números defensivos e ofensivos. Então, acho que, na teoria, assim, se você só olhar os pontos marcados por cada time, as vitórias e tudo, o Golden Knights parece muito mais Dominante. favorito e dominante do que eu acho que na prática ele pode ser. Mas o Jets, ele me grita time de playoff. E é isso. Eu acho que É aquele time que vai se classificar ali por último, que nem foi, no segundo wildcard, mas chega no playoff, engata 2, 3 vitórias, leva a sério. é exatamente isso. Me lembra até o Los Angeles Kings do Darryl Sutter, que era aquele time que classificava ali por último, né? Não era aquele time uau, sabe, demonstrava a temporada inteira, mas chegava nos playoffs, era difícil de segurar. Faz sentido essa sua comparação. Eu acho. Aquela história. Como começa um campeonato novo, praticamente. Exatamente. Então, o, o que vale muito mais é o agora. Por exemplo, as penalidades que você vai cometer, que às vezes é uma coisa que nesses jogos, entre times assim que
tem muito fator defensivo. As penalidades podem acabar desequilibrando, então, por exemplo, você dá um power play para Vegas, ou o Vegas dá um power play ali para o Jets, pode pesar num jogo inteiro, porque os times não são fáceis de se resolver. Então, assim, a gente espera que seja o oposto do que foi a temporada regular. Porque na temporada regular, o Vegas dominou o Winnipeg Jets. Foram 3 vitórias, né? 2 no tempo normal, 1 no overtime. E foram jogos até com altos números de gols marcados, né? Vegas marcou 13 gols nos 3 confrontos e o Jets marcou 8. Então são... Tá numa proporção boa até. Uma proporção boa. Mas é aquilo. Temporada regular é uma coisa, playoff é outra. Nos playoffs, esse time do Jets me parece ser um time que ninguém gostaria, nenhum primeiro colocado gostaria de enfrentar. Ele acaba sendo uma pegadinha, porque você pensa assim, o Jets marcou, sei lá, 95 pontos, eu acho. Então, assim... Presa fácil? Não tem presa fácil. Não é nem um pouco. É um time chato, é um time que sabe jogar playoffs, como a gente sabe. E tem um técnico que é chato de jogar ainda em playoff, né? O Bowness levou Dallas para um jogo 7 no ano passado, na primeira rodada, para um overtime de jogo 7 que foi difícil de se resolver. Era o Bowness com aquele Dallas que foi pra final em 2020? Era, né? Eu acho que era. Era ele. Pois é. Era um time que ninguém esperava, chegou numa final do Stanley Cup, né? E eu acho que esse Jets é até melhor do que aquele Dallas Stars, viu? Também acho. Mais completo. Mais completo, com mais chance e até a experiência dos jogadores, né? Pois é. Então, Thiago, pra fechar aqui, palpite pro placar da série. Golden Knights 4-3. Eu vou acompanhar 4-3, mas não surpreenda se o Winnipeg Jets levar essa série. Exatamente. Acho que a série tem essa cara de 7 jogos e a gente sabe que jogo 7 às vezes acontece digamos, o azarão vencer, né? E aqui não é tão grande o azarão assim, eu acho também. Exatamente. Então tá bom. Obrigado por ouvir a gente nessa série aí. Valeu. Seguindo com a divisão pacífica, é a vez de Edmonton Oilers e Los Angeles Kings, o confronto entre o segundo e terceiro colocados da divisão. O time da província de Alberta chegou até a final da conferência na temporada passada, mas foi derrotado pelo então futuro campeão da Stanley Cup. Já o time californiano perdeu justamente para os Oilers na primeira fase dos playoffs da temporada passada em 7 jogos. Então eles vinham com aquela vontade de vingança. Na temporada regular tivemos um empate, cada time venceu 2 jogos. O primeiro jogo é em Edmonton e a equipe tem um mano de gelo. A série começa na segunda-feira, dia 17. Fala galera, aqui é a Larissa e hoje eu tô com o Thiago para falar sobre um assunto que vai interessar muito vocês. E aí, gente, tudo bem? O Thiago, nós vamos falar aqui sobre um pouquinho de playoffs, né? Pois é, a série da vez é Los Angeles Kings e Edmonton Oilers. E aí o Thiago vai falar um pouquinho para vocês sobre o time do Oilers. Vamos lá, o Oilers. O Oilers tem ali uma missão bem clara nessa temporada, que talvez, é até difícil esse ano, um pouco mais do que o ano passado, mas eles ter total chance de voltar pelo menos a uma final de conferência. Eles precisam tentar ganhar essa final de conferência, chegar na final. Sobre o time do Oilers, a gente tem 3 grandes destaques nos atacantes, como sempre, né? Que é a grande força do time, a força ofensiva. E claro, eu tô falando do Connor McDavid, com 153 pontos na temporada regular, vencedor do Arthur Ross Trophy,
o Leon Draisaitl, que fez 128 pontos e foi o segundo maior pontuador da temporada regular, e o Ryan Nugent-Hopkins, que marcou 104 pontos. Então o Oilers conseguiu aí ter 3 jogadores com mais de 100 pontos. O time melhorou positivamente também no gol em relação à última temporada. Com o Stuart Skinner, ele deve estar na final, na disputa do Calder Trophy, né, o troféu para os melhores calouros. Só que agora também tem o problema de que ele é um calouro, e playoffs são playoffs, né, temporada regular, o peso é diferente, a gente nunca sabe quando o jogador vai reagir nisso. A defesa do Oilers é um ponto muito fraco, sempre é um problema recente e não passa nenhuma grande confiança. E aí vai para o grande calcanhar de Aquiles do time, que é o volume de gols sofridos. Ele terminou a temporada regular com uma média de 3,12 gols sofridos por jogo. Pro Oilers, a chave do jogo desse confronto contra o Kings é bem fácil e clara. Fácil assim, é bem óbvia e clara, desculpa. Marcar muito gols e sofrer o menos gols possível. Que é o que eles fazem muitas vezes. Importante. O power play e penalty kill são 2 coisas importantes. O power play pode pesar muito positivamente para o Oilers, porque eles tiveram 32,4% de aproveitamento na temporada regular, o melhor da NHL. Só que ao mesmo tempo eles tiveram o 12º pior penalty kill, com 77%. E esse peso entre penalidades cometidas e sofridas pode acabar atrapalhando o Oilers. Então, vamos aqui falar do Los Angeles Kings, né? Que é quem tá enfrentando o Oilers nessa primeira rodada. O Los Angeles Kings, na temporada 17-18, foi para os playoffs, depois ficou até 2022 sem ir e voltou aí agora, né? Primeira vez que eles vão para os playoffs seguidos, desde a Era de Ouro lá, em que eles ganharam 2 Stanley Cups, né? E esse time atual foi o segundo da história a alcançar 100 pontos mais rápido, na história da franquia, né? E aí, 15 jogadores desse elenco atual têm algum tipo de experiência em playoffs. Aí, especialmente o Anze Kopitar, que é o capitão do time agora, e o Drew Doughty, que é o capitão alternate, né? E eles levaram os Kings essas 2 Stanley Cups em 2012 e 2014. O power play do Kings é um 4º melhor power play da liga, é um dos melhores da liga. Ao longo da temporada, a defesa não era lá grandes coisas, sofria muitos gols, foi se acertando e criando consistência, mas ainda é um ponto de atenção, né? A grande mudança nesse time durante a temporada foi a troca do campeão da Stanley Cup com os Kings, o Jonathan Quick, né? Ele teve uma temporada super irregular, foi trocado, e aí o atual titular é o Pheonix Copley, tem um bom desempenho, mas não é nada muito espetacular, não rouba muitos jogos, e o outro goleiro, que é o Joonas Korpisalo, ele não tem muitos jogos, né? Ele não joga muito. O Pheonix Copley é realmente o titular, claro, assim. E aí o Kevin Fiala, que é um dos principais jogadores do time e o segundo em pontos, tá atualmente machucado e a gente não tem notícia se ele irá jogar ou não o primeiro jogo dos playoffs, porque ele terminou a temporada machucado e agora, segundo o Kings, né, as últimas notícias que a gente teve dos Kings foi que ele tava day to day, né, que todo dia era um dia diferente, mas eles não falaram nada sobre a participação do Kevin Fiala nos playoffs. E aí, o power play é um ponto muito, muito forte do time, como eu bem disse, o 4º power play da liga. Esses jogadores são muito experientes, muito decisivos. A maioria dos jogadores tem experiência de playoff, incluindo alguns deles, né, que já conquistaram a Copa mais de uma vez. Pontos fracos, a dupla dos goleiros, né, como eu disse, o Quick não estava tão bem, mas tinha muita experiência de playoff, de ser campeão, coisa que o Copley e o Korpisalo não têm. Então vai ficar complicado. Além disso, o Copley, ele tá sendo titular, claro, então a gente não sabe se o Korpisalo vai ser utilizado alguma vez nos playoffs, né? Eles não têm uma dinâmica em que o Korpisalo talvez pegue alguns jogos para poder jogar. Então provavelmente o Copley vai
startar todos os jogos. O penalty kill do Kings não é lá essas coisas também, é bem capenga. Eles tinham esses problemas com a defesa em relação a deixar muitos gols, então o penalty kill faz muito parte disso. E eles têm um retrospecto que não é ruim, mas não é dos melhores em casa, né? É um time que claramente vai melhor em casa. Então talvez isso possa fazer alguma diferença no final das contas nessa disputa, né? E aí, entre os principais atacantes tem o Anze Kopitar, que é o capitão, né? O Adrian Kemp, o Victor Arvidsson, o Philippe Danault e o Kevin Fiala, né? Se ele voltar a tempo de jogar essa série. Na defesa tem o Drew Doughty e o Sean Dursey. E no gol tem o Phoenix Copley, né? Que é o titular, e o backup é o Korpisalo, mas que provavelmente a gente não vai ver muito dele nessa temporada. E aí, eu queria perguntar pra você, Thiago, o que você acha desse matchup aí, dessa reedição, né? Porque o Oilers e os Kings se enfrentaram nos playoffs de 2022 e o Oilers ganhou no jogo 7, né? Foi uma disputa acirradíssima. Exato. Eu acho que, bom, se a gente pegasse o retrospecto de temporada regular dessa última temporada de 22-23, foi 2 vitórias para cada um em 4 jogos, né? Então não ajuda muito. Eu vejo o Oilers como favorito, mas é aquilo que eu falei. A defesa é um grande problema, e eu acho que a palavra-chave nessa série pode acabar virando disciplina. Os dois lados, porque os dois têm um power play bom e um penalty kill ruim. Então, Sim. Talvez o time que conseguir se manter mais fora, dar menos oportunidade para o adversário, pode ser que isso acabe pesando em alguns Faça jogos. diferença, de fato. Nossa, vai ser pesadíssimo. Eu acho que apesar de ter nomes muito grandes, né? O Kings é muito um jogo mais coletivo, eu acho, né? O Oilers tem essas super estrelas que tem 1 milhão de pontos e essas dificuldades na defesa, eu acho que o Kings talvez ele possa sobressair nessa parte do coletivo, né? Mas a gente vê que, por exemplo, os goleiros são um ponto a tentar para os dois lados, né? Porque os dois goleiros estão uma incógnita, assim, de como vão sair nessa série. Assim, é aquilo, o goleiro sem experiência prévia em playoffs, a gente não tem como julgar muito, né? Mas realmente os Kings eles têm aí um jogo coletivo melhor e isso pode ajudar muito eles, porque se eles conseguirem mitigar para McDavid e Draisaitl especialmente, todo mundo sabe que o Oilers fica sem boas armas, né? São as 2 principais armas do time. E, claro, todo mundo tenta fazer isso o tempo todo, não é fácil. Se fosse fácil, eles não terminavam a temporada regular com mais de 100 pontos cada um. Aí, de novo. Mas numa série de 7 jogos, você precisa fazer isso 3, 4 vezes? É possível. Eu acho que vai ser muito pesado essa série, vai ser legal de assistir, assim, eu acho que não tem pra onde fugir, vai ser muito disputada, né? Não vai ter... O Oilers é o favorito, eu também acho que o Oilers é o favorito, pelo que entregou, pelos jogadores que tem, mas eu acho que a gente não pode descartar, né, a chance que o Kings tem. Você acha que em quantos jogos que vai terminar isso aí? Eu vou ser ousado, vou chutar o Oilers em 5. Fiz um discurso aqui da disputa. Não, mas cinco. é chute, como eu disse, Eu já vou ser... Aí eu vou ser ousada mesmo. 15 em 7. Olha... Eu tô aqui pra usar. Não, assim... Cara, quando um time me leva pra 7 jogos, um time que não é favorito, a gente sabe que o jogo é muito mais próximo, mesmo, por exemplo, não tendo a vantagem de jogar em casa do que ele teria se fosse, né, no caso. Sim. Mas é um jogo, né? Indo pro jogo 7, mas também não me surpreende se for 6, se for 7,
Essa série eu realmente, porque, por exemplo, o Oilers pode deslanchar, ou o Kings pode arrumar um jeito de segurar tão bem. A gente viu isso o Blue Jackets fazer com o Lightning em 2019, né? Que Uhum. foi lá, segurou, venceu em 4 jogos a série. Então, assim, playoffs da NHL são isso. A gente espera uma coisa, acontece outra. E isso é Vamos o ver legal. então. E vamos falar da Central. Nos 45 do segundo tempo, o Colorado Avalanche garantiu o título da divisão central e confirmou o confronto contra o Seattle Kraken, o primeiro time de wildcard. O Colorado Avalanche vem para os playoffs querendo vencer a Stanley Cup pelo segundo ano consecutivo, enquanto os novatos da liga estão indo para a sua primeira pós-temporada. Na temporada regular, o Kraken venceu 2 jogos, sendo um na prorrogação, enquanto o Avalanche teve uma vitória. O primeiro jogo é no Colorado e os Avs têm o mando de gelo. A série começa na terça-feira, dia 18. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para falar um pouco sobre. Nem me apresentei, né? Eu sou a pessoa mais educada. Oi, gente, aqui é a Camila. Nós vamos falar sobre o confronto entre Colorado Avalanche e Seattle Kraken, né? Que está estreando nos playoffs nessa temporada, né, Nath? Então, vamos lá. É isso, galera. Colorado é o atual campeão da Stanley Cup e está na pós-temporada pela 6ª vez consecutiva. O começo da temporada foi um pouco preocupante, considerando o desempenho avassalador que eles tiveram ano passado. Tanto que há 3 meses, em 15 de janeiro, diga-se de passagem, o time estava a 14 pontos do então líder da divisão Winnipeg Jets. Mas eles conseguiram dar a volta por cima e terminaram a temporada regular em primeiro lugar da divisão central com 109 pontos e o recorde de 51 vitórias. A grande perda do time foi o capitão Gabriel Landeskog, que passou por uma artroscopia em outubro do ano passado, e na época, né, eles tinham o prazo de recuperação dele seria de 12 semanas. Ele chegou a participar de alguns treinamentos, mas agravou uma outra lesão e ele nunca foi liberado para competir por Colorado, né? Então, na última quinta-feira, eles anunciaram que ele não tem condições de jogar após temporada. E dessa maneira, sem seu capitão, o Avalanche terá que encontrar outros jogadores nessa caminhada para os playoffs. Um dos grandes destaques da temporada do time foi o Mikko Rantanen. Ele assumiu essa responsabilidade de liderança por muito tempo, gente. Eu falo como alguém que acompanhou o Colorado de perto, assim, você abria a notificação, só tinha gol do Mikko Rantanen, sabe? Às vezes a vitória era apertada e o cara ia lá e resolvia. Ele ultrapassou a marca de 50 gols pela primeira vez na carreira, terminou a temporada com 105 pontos, e o outro destaque também é o Nathan MacKinnon, né? Outra peça-chave de Avalanche. Apesar de ele ter ficado algumas semanas afastado do gelo, a agressividade e explosão do central foi essencial para que o time se recuperasse. Ele também ultrapassou a marca de 100 pontos durante a temporada. Cale Makar, né, o nosso MVP dos playoffs passados, teve apenas 66 pontos, mas assim, a gente precisa pontuar que o Cale enfrentou diversas lesões, incluindo 2 protocolos de concussão, e nesses últimos jogos ele está afastado, né? Eles não divulgaram qual é a lesão que o Cale está passando, está sofrendo agora, mas a equipe espera que ele retorne para os playoffs. Acho que um outro destaque também de Colorado, apesar de talvez eles não terem um goleiro nível Vezina, é o Alexander Georgiev, né, que sua primeira temporada em Colorado teve uma porcentagem de defesa de mais ou menos 91%. E aí, amiga, e o Seattle, o que a gente pode falar deles? Bom, né? O Kraken, ele tá vindo aí pra segunda temporada do time oficialmente, né? Um timezinho de expansão aí, novinho, chegou agora. Essa é a primeira classificação pros playoffs dele, né? Que a temporada passada foi um desastre. E na temporada passada, eles fizeram 60 pontos e ficaram colocados como penúltimos da conferência inteira. E nessa temporada agora, eles acabaram com mais de 100 pontos e com uma diferença de gols de mais 38. E eles chegaram a ficar em primeiro da divisão em alguns momentos da temporada, mas não conseguiram manter, ficaram agora em wildcard, mas ficaram super bem colocados, né? Eu acho que um dos grandes fatores deles terem melhorado tanto foi a primeira temporada completa do Matty Beniers, que ele muito possivelmente vai ser o vencedor daí do prêmio de calouro do ano, o Calder Trophy. Também teve nesse ano a chegada do Andrei Burakovsky, que veio do Colorado Avalanche, e o Oliver Bjorkstrand, que veio do Columbus Blue Jackets, que eu acho que, assim, eles deram uma melhorada, assim, considerável no time. E apesar do Burakovsky ter ficado aí um tempo também lesionado e tudo mais, mas ainda assim eu acho que enquanto ele estava jogando, ele ajudou bastante o time.
Também teve, assim, alguns jogadores que foram inesperados, eu diria, que foi o Eli Tolvanen, eu acho que eu tô falando esse nome errado, mas que ele veio de Nashville, ele tinha sido colocado em waivers, e ele veio, assim, a carreira dele tava praticamente acabada, não diria acabada, né, mas tava bem, assim, parada, e melhorou muito quando ele chegou em Seattle. E a mesma coisa aconteceu com o Daniel Sprong também. Temporada passada, ele não fez muita coisa, e ele já estava no Kraken, mas ainda assim não estava jogando tanto assim. E aí agora ele teve a oportunidade e modificou a carreira dele, aí deu uns 360 aí. E tá ajudando muito na profundidade do Kraken, né? E que essa é a questão do Seattle Kraken, que talvez seja um pouco diferente do Avalanche, que é a profundidade do ataque, já que todas as linhas produzem de forma consistente. Pelo menos as 3 primeiras estão sempre todos os jogos produzindo, fazendo gol. E o Kraken também tem bastante veteranos, jogadores que já têm experiência de playoffs já há muitas temporadas. Fora que, assim, diferente do Avalanche também, o Kraken tem praticamente zero pressão de ganhar, uma vez que é a segunda temporada do time. E, assim, ninguém esperava nem que eles estivessem no playoff esse ano, né, Camila? Mas é verdade, porque eu sei que Vegas, né, na temporada de estreia, chega à final contra o Washington, aquela coisa toda, e Seattle tem uma estreia na liga muito, assim, mais tímida, né? Só que o fato de que eles foram, o resultado foi desastroso ano passado, para conseguir, em determinado momento, eles terem liderado a divisão e conseguir participar dos playoffs, eu já acho que é uma grande vitória. Eu acho que talvez a vantagem do Kraken é essa. Eles têm, por exemplo, eles têm mais pontuadores, mais jogadores, né, que ultrapassaram a marca de 20 gols que o Colorado, por exemplo. O Colorado talvez tenha mais talentos geracionais, né, que nós gostamos de falar aqui, como Nathan McKinnon ou Cale Makar, só que eu acho que o Kraken consegue fazer uma divisão melhor de pontos. E talvez isso seja essencial. Uma terceira, quarta linha ali que consegue marcar, quando o Colorado não tem tanta profundidade, pode roubar um jogo, 1 ou 2 jogos, e a gente sabe que às vezes isso muda o rumo da temporada, né? O Kraken chegou a vencer 2 dos 3 jogos, né, entre as equipes durante a temporada regular, mas nesse caso, na época Colorado, né, como já tinha comentado aqui, ultrapassou inúmeras lesões, então acho que assim, a gente não pode levar esses resultados para os playoffs, né? O 5-on-5, eu acredito que é onde o Colorado possa ter uma vantagem em cima de Seattle, e eles também têm uma vantagem no momento de criar jogadas ofensivas, né? Especialmente também gerenciar o power play. Eles estão marcando muito bem, né, o Avalanche, mas eles não são o rolo compressor ofensivo que nós vimos nos últimos anos, especialmente na temporada passada, né, que eles ficam ali atrás dos Panthers na classificação geral, mas eu tô um pouco surpresa com os números do goleiro, o Georgiev, porque o Darcy Kuemper, né, ano passado, ele chega a ganhar Stanley Cup, ele não tá no nível de um Vezina, era um goleiro mais mediano, mas ainda assim Colorado conseguiu ganhar, e agora eu sinto que eles repetem isso com o novo goleiro, que também talvez não esteja no nível de um Andrei Vasilevskiy, mas ele traz muita segurança, porque o Colorado tem uma linha defensiva muito boa. Eles realmente não são só Cale Makar, tem o David Davis, outros jogadores. O próprio Eric Johnson, quando ele tá saudável, ainda faz muita diferença para Colorado. E eu acredito que talvez as grandes diferenças aqui é que Colorado ele é bom em criar e defender, né? Eu sinto uma segurança maior na defesa. Talvez o Kraken nem tanto. Então, a minha aposta seria, apesar de eu ter metido o pau em Colorado, é que o Colorado ganha em 6 jogos. Entendeu? Mas acredito que apenas desses 6 jogos, de 4 vitórias, né, para Colorado, eu acho que apenas 2 jogos vão ser jogos assim mais fáceis para Colorado. Acho que os outros 2, Kraken vai vender essa vitória vai vender caro. E aí, Nath? Com certeza. Assim, eu acho que, em termos de goleiro que você falou, o Kraken, eu acho que é um dos pontos fracos que o time tem, já que eles ainda estão nessa questão de saber exatamente qual que é o goleiro que vai ser o goleiro da franquia daqui pra frente. Eles dividiram, né, o Grubauer e o Martin Jones, eles dividiram a rede durante a temporada e não foi, assim, excepcional da parte de nenhum dos dois, mas embora a defesa do Kraken não tenha um Cale Makar da vida, mas assim, eles têm o Vince Dunn, que também teve uma temporada excepcional, né? Foi incrível o que ele fez, assim, 64 pontos, se eu não me engano, e assim, eu acho que ele é um defensor muito bom, o Adam Larsson também, que eu acho que dá pra contar com ele. Mas no ataque, que é a questão do Kraken, embora eles também não tenham aí uma grande estrela pra
pra assim, chamar atenção. Mas eles têm aí o Jared McCann, que soou 70 pontos aí também na carreira. Jordan Eberle, que é um veterano, que já passou por playoff várias vezes. E, né, o calouro, o Matty Beniers, que vai ser aí um talento Tem também o nosso geracional, voto, com tem o voto do certeza. TTG. Tem o nosso voto de confiança do TTG. Tem o nosso voto de Então, confiança. assim, eu acho que realmente não vai ser fácil. Eu acho que tem toda a questão da pressão, das lesões, como a gente falou aqui, mas eu acho que vai ser... eu sempre fico na dúvida na hora de falar o palpite, mas eu acho que vai ser Colorado em 7. Olha aí, deu um coração. jogo a mais pra Seattle. Dá um jogo a mais, porque eu acho que eles realmente não vai ser fácil. E meu coração queria dizer que o Kraken ia ganhar. Eu espero que ganhe, mas, né? Porque eu acho que seria muito legal ver um time que acabou de chegar também e que passou por dificuldades diferentes de Vegas, que já chegou logo indo pra final, né? Pois Então, eu seria acho que bem Seattle legal. vai dar muito mais trabalho que Nashville deu ano passado pra Colorado. Isso eu não tenho dúvida. Sim, com certeza. E é isso aí, Mas- galera. Deixem os comentários em quem vocês acreditam que vai passar. Torçam pra que o Maple Leafs não passe. Eita, tô falando de outra divisão aqui. Mas é isso aí, galera. Esse é o Surto. espírito, hein? Sempre contra o Maple Leafs. É isso aí, galera. Beijo. Beijo, gente. Por fim, vamos para a última série da Conferência Oeste entre Dallas Stars e Minnesota Wild, o segundo e terceiro colocados da divisão central. O time do Texas foi eliminado na primeira rodada dos playoffs na temporada passada, no jogo 7, com seu goleiro realizando milagres e mantendo o time na briga contra o Calgary Flames. Minnesota também foi eliminado na primeira fase em 21-22, contra o St. Louis Blues. Na temporada regular, o Dallas Stars venceu 2 jogos e o Minnesota Wild levou outros 2 na prorrogação. O primeiro jogo é em Dallas e a série começa na segunda-feira, dia 17. Fala galera, aqui é a Larissa, eu tô com a Monique Oi, gente, como é que vocês estão? e a gente vai falar desse confronto aí da Conferência Oeste nesses playoffs entre Minnesota Wild e Dallas Stars. E aí, Monique, como que vem Minnesota Wild? O Minnesota, nessa temporada, ele tem uma temporada de conquistas e uma temporada também muito turbulenta. Ele faz o caminho dele novamente para as playoffs em terceiro lugar da divisão central. E antes da gente falar de tudo que está acontecendo com o Minnesota, da temporada regular, a gente tem que falar sobre quem a gente pegou na temporada 21-22 e que pode brilhar agora em 22-23. O Marc-Andre Fleury, que é um goleiro de 38 anos, com 3 Stanley Cups, mostrou que sua reputação não é à toa. Ele somou 0,908% de saves essa temporada com o Minnesota Wild. O time, desde 2021, não passa do primeiro round das playoffs. Eles foram eliminados ano passado pelo St. Louis Blues. O time tem se mostrado um pouco mais competitivo agora, mas também muito mais agressivo. O Minnesota ele teve inúmeras conquistas nessa temporada. Kirill Kaprizov, a estrela do time, ele atingiu 200 pontos em apenas 167 jogos. E além disso, Kaprizov também chegou à marca de 100 gols na liga. O jogador termina a temporada regular com 75 pontos em 67 jogos. Matt Boldy, também uma das promessas para o time, comemorou seu terceiro hat-trick na carreira. E para fechar esse panorama de conquistas do time, meu favorito da temporada, Filip Gustavsson, com um absurdo 0,931% de saves. Com certeza o maior responsável pelo time ter chegado tão longe. Quais são os pontos fortes do Minnesota? Uma ótima dupla de goleiros, ainda mais com a energia nova que trouxeram para o time, porque para ambos é a primeira temporada que eles jogam inteiramente com o Minnesota. E o nosso capitão Jared Spurgeon, que ele fez uma temporada magnífica e eu acredito sim que ele consegue levar o time por muitos anos em várias vitórias. Pontos fracos. O time, ele infelizmente não é consistente no quesito defesa. Ele tem excelentes defensores, mas o time ele nem sempre mantém a qualidade para defender. E a power play também do time, ela deixa a desejar nessa temporada, sendo a 15ª melhor da liga. Jogadores para ficar de olho, sem segredo nenhum, Kaprizov, Boldy e Gustavsson, mas eu também vou acrescentar aqui uma das minhas maiores apostas para o time, que é o Joel Eriksson Ek. E o Dallas, Lari, como é que tá? Então, primeiro eu queria agradecer
especialmente pro Jorge, lá do Stars Brasil, que ele me ajudou com essa informação para fazer esse roteirinho para vocês, para ficar correto da maneira que vocês merecem, né? Depois dessa temporada regular relativamente tranquila na divisão central, né? O Dallas Stars conquistou a vaga dos playoffs desse ano. Desde que ele chegou às finais da Stanley Cup de 2020, ele não tinha se classificado em 2021 e em 2022 ele perdeu na primeira rodada para o Calgary Flames. Depois dessa eliminação de 2022, né, para o Flames, o técnico, que era então técnico do time, né, o Rick Bowness, ele saiu do cargo e ele foi substituído pelo Peter DeBoer. Né, essa troca parece ter funcionado em favor do time, o estilo de jogo está muito mais organizado, as linhas defensivas estão bem mais sólidas e o ataque também começou a produzir muito mais do que antes. Né? E aí grande destaque para a temporada é o Jason Robertson, o nosso robô, que ele conquistou pela primeira vez na carreira 100 pontos numa mesma temporada. Ele tá entre os maiores pontuadores e ele é uma das estrelas desse time e muito jovem. E além dele, a gente tem outros jogadores veteranos que podem auxiliar nessa disputa, né? A gente tem o Joe Pavelski, que é um veteraníssimo da NHL, o Max Domi, o Evgeny Dadonov e o capitão, o Jamie Benn, né? A dupla de goleiros também é muito, muito forte, né? Tem o Jake Oettinger, que tá, assim, é um dos meus favoritos, e o Scott Wedgwood, né? Também é muito, muito bom. Os pontos fortes são essa linha defensiva sólida, que ajuda muito, um penalty kill muito bom. Uma dupla de goleiros super confiável, então, que tá produzindo muito junto e que, especialmente o Jake Oettinger, como eu disse, é um dos meus favoritos. Ele joga muito bem, ele joga muito, muito, muito bom. É um time que tem experiência de playoffs, né? Como eu bem disse, em 2020 ele chegou nas finais da Stanley Cup contra o Tampa Bay Lightning. E o estilo de jogo e o ataque do time é muito consistente, né? Eles têm uma identidade muito forte. Pontos fracos, é um time que comete muitas e muitas penalidades, né? E entrega muitos power plays para o adversário. E essa jogada de 2 contra 1, né? Mais individuais e tudo mais, também é um ponto fraco do time. Alguns jogadores pra gente ficar de olho no ataque, não tem como falar de outro. Jason Robertson, 109 pontos na temporada. O Jamie Benn, o Joe Pavelski e o Roope Hintz, né? O center. E na defesa, queria destacar aqui especificamente o Miro Heiskanen, 73 pontos. Joga demais, ele joga demais. E no gol, o Jake Oettinger tem uma porcentagem de defesa de 91,9% e uma média de gols sofridos de 2,37%. E o Scott Wedgwood tem uma porcentagem de defesa de 91,5% e uma média de gols sofridos de 2,72%. Cara, eu acho que essa série vai ser muito definida pela defesa. Assim. A gente tem um time que claramente tem uma defesa muito sólida e um time que não tem uma defesa tão sólida assim, mas que mesmo assim é um time bom. Então, o que você acha? Eu acho que a gente tem que apostar. Essa defesa do Minnesota, ela tá realmente muito inconsistente, mas eu acho que tanto o ataque do Dallas quanto do Minnesota, vai ser eles que vai bater de frente pra gente ver nessa temporada. Se eu tivesse que apostar, eu diria que realmente o ponto fraco do Minnesota, que talvez leve eles a perderem essa série, seria a defesa. Mas assim, ao mesmo tempo, o Minnesota vem com duas duplas, uma dupla de goleiro muito, muito, muito forte. E apesar do Dallas também vir com 2 goleiros excelentíssimos, eu ainda, no goaltending, eu confiaria mais no Minnesota. Em experiência também, né? Experiência Fleury, também, o Fleury, 3 né? Stanley Cups. Pois é, então talvez isso pese um pouco. Eu acho que vai ser duríssimo, né? A gente estava aqui vendo antes de começar a gravar que 2 vitórias para cada lado na temporada regular. Então, assim, são times que estão realmente muito próximos um do outro e que eu acho que vai ser duro. Assim, de fato, vai ser uma série puxada. Eu ficaria surpresa. Óbvio que eu vou falar isso aqui de muitas séries e enfim, outras pessoas aqui também, outras gravações também, mas realmente é uma série muito próxima, né? Mas se eu tivesse que apostar em um time, eu apostaria no Dallas Stars. Eu acho que eles também, estão mais prontos. nessa série, vou de Dallas. Eu vou 100% de Dallas nessa série. Até porque o Minnesota, ele não é... apesar de ele ter o Reeves, que é um dos jogadores mais físicos que a gente tem na liga hoje, o Minnesota, ele ainda apanha muito e bate pouco. E não só no sentido de briga, de hit, de enfrentar. Eu iria também de Dallas. A gente viu em 15-16, na temporada 2015-2016, Dallas levou em 6 jogos. Mas eu acho que eu iria de Dallas em 6 novamente também.
Eu acho que Dallas em 6 é um bom número. Assim, Dallas em 6, provavelmente. caso aconteça alguma coisa, talvez até uns em 5, mas em 6 eu acho que é o mais seguro, assim, né? Eu não me surpreenderia se fosse menos e eu não me surpreenderia se fosse mais. É que eu também de acordo com Dallas. não me sinto confortável em subestimar o Minnesota, até porque eles têm muitos atacantes incríveis. Sim. E é aquilo que a gente falou, goleiro, né? Isso também define muito como o time vai Pois ser é. em playoffs. Mas a gente não pode negar que Dallas é um dos favoritos agora. E o Dallas, inclusive, foi o meu favorito por início de temporada para levar a Stanley Cup. Hoje não mais, só que eu acho que ele é um dos times mais fortes que a gente tem aí. É um time muito consistente, né? Eu acho Ele é um time padrão. o Minnesota passou por uns altos e baixos assim durante a temporada, mas é o que a gente sempre fala, né? Que playoff é outro campeonato, então tudo pode acontecer. Mas a análise geral é essa, né? De que Dallas tem ali um certo favoritismo, uma certa consistência, uma identidade um pouco mais certinha, a defesa um pouco mais prostrada e que funciona um pouco melhor. Então, mas como você disse, né? Um ataque do Minnesota e os goleiros, né? Do Minnesota também. Cara, eu Pode acho que. surpreender a gente. Exatamente. Pode ser uma série que vá surpreender muita gente, assim. Finalizamos aqui então o preview da primeira rodada da Conferência Oeste. Diz aí, quem vocês acham que vai passar em cada confronto? Não esqueça que o melhor do hockey é aqui no TTG. A nossa cobertura dos playoffs da Stanley Cup será maravilhosa. Então segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @TicTacGo no Twitter, Instagram e TikTok. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, é só ir em youtube.com/TicTacGo. Nos vemos na semana que vem, um beijo e até mais!